Por conta da pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, o número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou. A informação, gente, ela é do Ministério Público. Segundo o MP e o Conselho Tutelar, a maioria dos crimes deste tipo é cometida por pessoas próximas à família ou que vivem na mesma casa da vítima. Vamos ver. Poucas coisas podem ser mais puras que a inocência de uma criança. Um ser ainda em formação, que precisa de amor, carinho e cuidado. Infelizmente, muitos meninos e meninas têm essa pureza arrancada de maneira violenta. Durante a pandemia, aumentaram os casos de violência sexual contra jovens na região de Juiz de Fora, segundo informações do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Está vindo muito caso para ação de afastamento. Então, eu acredito que houve um aumento. Mas também está havendo uma subnotificação e casos que ainda não estão aparecendo. Por quê? O primeiro lugar que a criança e o adolescente, principalmente as crianças pequenas, de 4 anos a 7, 8, em que esses casos de abuso são revelados, é o colégio. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por receber denúncias e apurar relatos de casos de agressão sexual contra crianças e adolescentes. Esta conselheira tutelar explica que, na maioria das vezes, os abusos são cometidos por quem deveria dar suporte. Geralmente, esse agressor, ele é uma pessoa muito amigável, muito presente, muito sociável, e ela está sempre presente ao núcleo familiar quando ela não pertence ao núcleo familiar, tá? Geralmente é pai, padrasto, avô, tio, primos e vizinhos. Então, às vezes, você acha que um vizinho que você conhece há muitos anos. Já tive caso do vizinho estar aliciando a criança, buscando ela na escola. E na casa do agressor tinha videogame, hambúrguer, tudo que a criança não tinha em casa, ela tinha lá. E com isso, ele fazia ele assistir, era um menino, né? Ele assistia filmes pornô e abusava dele. O fato de as escolas estarem assim, fechadas, sem a presença dos alunos, influencia na identificação de casos de abuso. Autoridades no tema explicam que muitos comportamentos específicos de crianças e adolescentes que passam por situações de violência sexual são identificados na instituição de ensino, na maioria das vezes pela professora ou pelo professor. A professora está com eles todos os dias. Ela tem mais tempo de visualizar as coisas do que a mãe também pode omitir por medo, por ameaça, ou também omitir porque não quer se separar daquele padrasto. Às vezes ela foi abusada, então vai seguindo um ciclo. O professor não, o professor vê o comportamento da criança e esse comportamento muda. Ou também, numa agressão física, ele vê as marcas no corpo. O professor é o primeiro a perceber. As crianças que são abusadas, elas passam a não conseguir encarar as pessoas nos olhos, elas não aceitam o toque, elas começam a ter um comportamento sexualizado e isso a professora do colégio vê. Mas hoje, com essa aula de sistema remoto, principalmente na escola pública, as crianças não sabem a cara que a professora tem. Então, as professoras não estão pegando, entendeu? Para fazer o processo de ouvir as vítimas de abusos sexuais menos traumático, foi criada a escuta especializada, onde o jovem ou a jovem vítima deste tipo de crime só precisa falar uma única vez às autoridades. Já virou lei, nós somos só conselheiros, não sou psicóloga para ouvir de forma especializada. Se eu escuto a criança ou adolescente aqui, depois ela é ouvida na delegacia, depois ela é ouvida no exame, ela é ouvida na investigação, a gente está vitimizando ela o tempo todo. Então, com a escuta especializada, ela vai falar apenas uma vez, de forma lúdica, e vai ser menos traumatizado o processo. O Ministério Público explica que o procedimento padrão em casos de violência sexual é sempre retirar o agressor do convívio com a criança. A gente entra com a ação de afastamento do convívio familiar. E o juiz da Vara da Infância, hoje o doutor Ricardo, ele determina que aquela pessoa saia de casa. Nunca é o agredido ou a vítima que tem que sair. Quem tem que sair é o agressor. Em alguns casos onde existe omissão por parte dos pais ou responsável legal, é preciso que o conselho peça a tutela da criança. Vamos dar um exemplo, que a mãe seja omissa e ela sabe o que está acontecendo e é o pai que está agredindo, que está violentando, o conselho passa a ser responsável por essa criança e nós é que vamos buscar o BO, o exame. Se houver a necessidade de buscar a retirada desse agressor do seio familiar,
pedir auxílio ao Ministério Público, que tem poder para isso. E cada caso é um caso. Às vezes tem uma família extensa que pode ficar com essa criança por um tempo, mas a gente dá notícia de fato para a Polícia Civil, que é quem vai fazer a investigação. E o mais importante da atuação do Conselho no caso do abuso sexual e exploração é retirar a criança e adolescente do risco no ato. No ato. A gente não deixa a criança passar mais nem um minuto nessa situação. Com o objetivo de alertar sobre o problema, tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público criaram campanhas na internet. Fingir que não viu é permitir. Lembrar é combater. Então, às vezes, a gente sabe que pode estar acontecendo, mas tem medo de denunciar. E aí você permite que aconteça. Então, vamos denunciar, vamos lembrar. Disque 100, procure o Conselho Tutelar mais próximo, procure a Polícia Militar. O objetivo do Conselho, e acho que o que a gente espera com essa campanha de hoje, e com o atendimento que a gente faz às famílias, é que no lar de cada criança e adolescente nunca falte amor, proteção e lealdade. O passo mais importante para ajudar uma criança ou adolescente vítima de violência sexual é a denúncia. O melhor caminho é discar 100, é o Disque 100. Pega o telefone e liga 100, 100, porque na hora que liga, essa ligação não é cobrada, ela cai no Ministério dos Direitos Humanos em Brasília e 10 minutos depois a reclamação ou está na caixa, no e-mail do Conselho Tutelar da região ou está no meu e-mail. Então, hoje é o caminho mais fácil para qualquer pessoa, porque um celular todos têm acesso. Às vezes não tem um crédito, mas a ligação é gratuita. A mensagem é que a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode tapar os ouvidos. Sabe os bonequinhos que faz assim? A gente não pode fazer isso. A gente realmente tem que denunciar. Sabendo, não custa nada, é só telefonar para o número 100, que já é um alento, ou então procurar o Conselho Tutelar.